Olá, boa noite. Vamos iniciar nossa live sobre doença meningocócica. Sou Martejane Lemos, sou infectologista, membro da Sociedade Alagoana de Infectologia, faço parte da Comissão Científica da Sociedade, trabalho também na Vigilância Epidemiológica de Maceió e no Hospital Elvio Alto. Então, estou por dentro do cenário da doença meningocócica de vários ângulos. Mas meu papel hoje é apenas de moderadora. Tem dois convidados, né? Que a Lu é de casa, a Luciana é de casa. Então, para falar um pouco de doença meningocócica, nós convidamos o Dr. Marcos Reis Gonçalves. Ele é formado pela Universidade Federal de Alagoas, presidente da Sociedade Alagoana de Pediatria, e membro do Departamento de Imunoterapia da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Doutora Letícia Januzzi, neurologista, formada no Hospital Universitário. Aliás, ela é neurologista do Hospital Universitário, da UFAL e do HCO, professora efetiva de Neurologia da Faculdade de Medicina da UFAL, presidente da Sociedade Alagoana de Neurologia. E membro da diretoria da Sociedade Brasileira de AVC. E, por último, mas não menos importante, professora Luciana, acho que foi nossa professora de quase todos por aqui. Doutora Luciana é médica infectologista, professora, mestra adjunta do curso de medicina da Uncisal, membro da Sociedade Alagoana de Infectologia e vice-presidente da Sociedade Alagoana de Infectologia, e assessora técnica da Superintendência de Vigilância e Saúde da CESAL. Então, bem-vindos a todos. Franqueio rapidamente a palavra a cada um. Depois vamos começar pela doutora Luciana, na sequência o Marcos, e a Letícia vai ser a terceira oradora de hoje. Então, bem-vindos e fiquem à vontade, Marcos, Letícia, Luciana. Boa noite a todos. É um prazer grande estar aqui dividindo esse espaço, né, com colegas tão queridos, e Martejane, que foi a mentora dessa live, junto com, acho que com a Letícia também, para, de fato, a gente falar um pouco sobre a doença meningocócica em Alagoas. A gente está vivendo um surto, né? Martejane vai falar um pouquinho também sobre isso. E a gente precisa, de fato, lembrar os colegas o diagnóstico, que a gente está vivendo esse momento, e a população, de uma maneira geral, como fazer para, assim que tiver sintomas, poder solicitar socorro, correr a UPA sem aperreio, mas assim, com informação adequada. Vamos lá. Doutor Marcos, pode. Isso, boa noite a todos que estão aí participando. É um prazer imenso estar aqui, né, como membro aí dessa Sociedade Alagoana de Pediatria e fazendo parte junto com a Sociedade de Infecto, Sociedade de Neuro, né, para explanar aí um pouco mais sobre a doença meningocócica que está acontecendo aqui nesse surto. Sem mais delongas, acho que é isso e é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Letícia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu agradeço o convite da Martejane, e eu acho que é super importante, né? É um momento para a gente da Sociedade Alagoana de Neurologia ímpar, porque nunca tivemos uma live com sociedades conjuntas. Então, eu gostei muito da ideia e estou feliz em estar aqui, em poder representar a SAM e discutindo um tema tão importante, né, para todos nós. Vamos lá. Espero que todo mundo aproveite. Vamos lá. Então, só contextualizando rapidamente o motivo da live, nós estamos vivenciando um surto de doença meningocócica em Maceió, em Alagoas, mas concentrado no município de Maceió. Não resta dúvida em relação à definição de surto. Nós preenchemos, no mínimo, 3 de 4 possibilidades de definição de surto. Então, uma das definições de surto para a doença meningocócica, já que tem vários sobrogrupos, é você ter pelo menos 3 casos no intervalo de 3 meses, chegando a uma taxa de ataque de mais de 10 casos por 10 mil habitantes.
Então, 2 bairros de Maceió atingem essa taxa de ataque, então nós temos dois bairros, tínhamos 2 bairros em surto. Digo tínhamos porque o cenário mudou um pouco, não para melhor, para pior, embora a gente esteja num período de calmaria, os casos estão se espalhando para outros territórios da cidade, como já era de se esperar. Além disso, a gente, quando se faz um gráfico de curva de controle, o mês de junho e julho, o número de casos em Maceió, em Alagoas, ultrapassou em muito o limite superior de casos dos últimos anos. Então, não resta dúvida quanto à nossa situação de surto. Lembrando que o surto trata-se de um surto de doença meningocócica pelo sorogrupo B. Então, eu queria que a Luciana começasse a fala, né, para nos colocar dentro do cenário e, na sequência, vamos com os demais palestrantes. Acho super importante a presença das 3 sociedades, outros médicos, outras especialidades também estão envolvidos nesse cenário, desde o clínico que atende na UPA, desde o patologista que pega os nossos casos lá que infelizmente evoluem para óbito, mas penso que essas três sociedades representam os especialistas que estão mais afeitos ao manejo das meningites em geral, o que não seria diferente com a doença meningocócica. Então, a professora Luciana pode iniciar sua apresentação. Deixa eu projetar aqui sua tela. Prontinho. Vocês estão vendo? Só aumentar agora. Sua tela está aqui na nossa frente. Posso começar, Marta? Está todo mundo vendo? Pode sim. Então, vamos lá. A pergunta que a gente faz, que foi proposta, né, na apresentação, para a live, era o que você precisa saber para diagnosticar e tratar. E quando a gente fala em saber, quando a gente pensa em doença meningocócica, na verdade, em doença infecciosa, quando a gente vai fazer aquela pergunta ao paciente, sempre tem um aspecto epidemiológico que a gente deve levar em consideração. Então, a gente sempre pergunta, você teve contato com alguém doente, com aquela doença que a pessoa está apresentando? Você veio de algum lugar onde aquela doença possa estar ocorrendo? Então, a situação epidemiológica nos orienta a ajudar nesse diagnóstico. E aí, vocês estão vendo a situação epidemiológica no mundo. Está dando para ver? Está passando o slide? Não, Lu. Falta você fazer a projeção em tela cheia, para que então, você consiga passar. Agora? Isso, perfeito. Ótimo, Lu. Então, a doença meningocócica, as meningites de uma maneira geral, elas são doenças que acontecem normalmente, são doenças endêmicas, tem várias etiologias, vocês vão ver aí, mas é uma doença endêmica no mundo todo, acontecendo aí mais de 1 milhão de casos por ano no mundo, com uma letalidade de mais de 200 mil óbitos. Esse mundo está aí cortado, mas a Terra não é plana não, viu? Ela é redonda mesmo. É porque ficou no slide aí cortado. Vamos lá. Então, o cenário epidemiológico no Brasil, rapidamente, para a gente se situar. E aqui a gente mostra a incidência de meningite de 2017 a 2022. Então, vocês vejam que a gente tinha, nesses 5 anos, mais de 70 mil, nesses 6 anos, mais de 70 mil casos confirmados, uma média de 17 mil casos de 2017 a 2019, e aí a gente vê cair o número de casos quando a pandemia da Covid chegou. Então, a gente começou a ver essa redução de casos, e aí tem várias perguntas. Foi falta de notificação? Foi diminuição de exposição das pessoas? Né? As pessoas ficaram mais reclusas, e aí, por causa disso, diminuíram esses casos. A gente não tem muito essa resposta ainda, mas é provável que seja uma mistura aí das duas situações. Então, a doença é endêmica e acontece no nosso meio.
Com relação à letalidade, é uma doença que mata. Então, a gente tinha uma letalidade em torno de 9%, e depois da Covid, quando começou a pandemia, a gente deu uma aumentadinha nessa letalidade, porque como diminuiu o número de casos, né, pelo numerador e denominador, então a gente vê uma letalidade aí aumentar. Então, temos a doença no nosso meio, temos letalidade. E existem, dentre as causas infecciosas, com evolução aguda, as mais comuns são vírus e bactérias, e com evolução crônica, protozoários, micobactérias, fungos, espiroquetas. Então, o que nós vamos destacar hoje é a meningite causada por bactéria, pela Neisseria meningitidis. Sendo que é sempre importante a gente lembrar que a gente fala sempre da meningite bacteriana, mas a meningite viral é a mais comum no mundo todo. Infelizmente, nós não temos aqui muita vigilância e investigação genômica desses vírus. A gente não sabe quais são os mais comuns no nosso meio. Dentre as bactérias, as mais comuns causando meningite são a Neisseria, o Streptococcus pneumoniae e o Haemophilus influenza, isso no mundo todo. No nosso país, a gente hoje praticamente não vê mais meningite por Haemophilus desde o advento da vacinação, uma vacina que tem uma memória imunológica excelente, então a gente hoje quase que não vê mais meningite por esse caso. Quando a gente fala no cenário epidemiológico em Alagoas, então vocês vejam, de 2018 a 2023, segue mais ou menos aquele padrão do Brasil, um aumento de casos até 2019, depois a gente tem uma redução de casos, e aí preste atenção a esse tracinho vermelho, que é o tracinho, vamos dizer assim, a coluna da doença meningocócica. Então, a gente aqui, em 2020, 4 casos, em 2021, 4 casos, e em 2022, ela já passou para 11 casos, e aqui em 2023, até quando esse gráfico foi feito, eram 24 casos, a gente já tem um pouco mais. Então, chama a atenção, de fato, o aumento de casos da doença meningocócica no nosso estado. E também uma coisa que isso não é só de Alagoas, mas a gente tem é importante destacar que nós temos muitos casos sem especificação. Então, a gente não sabe que meningite é essa. Pode ser até meningocócica, e esse número está mais elevado. Em Maceió, esse cenário é semelhante. Então, aqui nos últimos anos, a gente tem um arrefecimento dos casos 2019, 2020, 2021, e aí em 2022, com relação à meningocócica, a gente tem um aumento de casos, 9 casos diagnosticados em 2020 e em 2022, ao todo foram 131 casos nesses últimos, de 2008 até 2022. E, como o Marjane falou, esse diagrama de controle, ele demonstra muito bem o momento epidemiológico que nós estamos vivendo, o momento de surto. Então, o diagrama mostra o limite superior do número de casos, o vermelhinho, o amarelinho, claro, a média seria a média, e o preto destaca, então, esse aumento considerável de casos, especialmente no mês de junho, como Marjane destacou. Então, por aqui a gente já percebe muito bem o surto que nós estamos vivendo. Com relação ao cenário da doença meningocócica, então, a partir desses casos, começou a vigilância epidemiológica, junto com a assistência, começou a estudar esses casos, inclusive com a vinda do pessoal do EPSUS para ajudar nesse estudo. E até agora, 19 de setembro, esse boletim semanal foi o último que foi apresentado pela Secretaria. De agosto de 2022 a setembro de 2023, foram confirmados 29 casos de doença meningocócica, 11 óbitos. E o sorogrupo mais comum, mas que aconteceu, foi o sorogrupo do tipo B, veja que não tem nenhum do tipo C. Com relação à faixa etária, então, a faixa etária de predileção, isso a gente sabe, o meningococo ele tem mais predileção pela faixa etária infantil, e aqui, nos nossos casos, também aconteceu isso. A maior parte dos casos aconteceu nos menores de 5 anos, embora as outras faixas etárias também tenham sido acometidas, mas a grande maioria nessa faixa etária. E a letalidade
vejam que é uma letalidade alta. Então, a gente teve 36% de casos da letalidade em menores de 1 ano, 45,5% entre 1 e 4 anos. A média, como eu falei naquele slide anterior, acho que mostrei, é 20% aí a letalidade. Então, a gente tem aqui uma letalidade de 38%. É uma letalidade alta que nos obriga a prestar atenção nessa doença nos atendimentos que a gente faz, seja em UPA, seja em hospital privado, seja nas emergências onde a gente está atendendo esse paciente. Os primeiros, esses óbitos, os pacientes morreram todos nas UPAs, ou a caminho das unidades de referência. Então, a partir daí, novamente, a assistência começou a adotar medidas para, de fato, trabalhar com esse aspecto, mas Jane pode falar um pouco depois, porque é uma situação de gravidade. Com relação à distribuição espacial no nosso estado, então, a maior parte dos casos aconteceu em Maceió, 27 casos. Aqui nós temos um caso em São Luís do Quitunde e um caso em Atalaia. E com relação a Maceió, a maior parte dos casos está na parte alta da cidade, com o bairro do Benedito Bento sendo mais atingido, o Jacintinho também, mas vocês veem que são esses pontinhos vermelhos, já estão espalhados pelo tabuleiro, clima bom, e na parte baixa também da cidade, no Vergel, no Pontal da Barra, e temos também na Ponta Verde um caso. Então, a doença ela saiu daquele nicho de maior número de casos, já se espalhando para outras partes, para outros bairros da cidade. A doença é causada, então, que bactéria é essa? É a Neisseria meningitide, só para a gente lembrar rapidamente, que é um diplococo gram-negativo, com 12 sorogrupos, sendo que os mais comuns são, causando doença invasiva no nosso país, o B e o C, então eles têm a maior prevalência. O sorogrupo A é aquele que é relacionado mais comumente às epidemias, mas a gente está vendo agora um surto pelo B, isso não impede que aconteça surtos por outros micro-organismos, e na natureza é assim. Quando a gente, por uma situação, por exemplo, a vacinação para meningococo C, fez com que a gente tivesse um controle da doença, aí a bactéria diz, eu preciso sobreviver. Então, os outros sorogrupos aparecem, então começam a aparecer de forma mais intensa. A África, o cinturão da meningite na África, ainda o sorogrupo A é o que mais acontece lá. Nós tivemos essa epidemia na década de 70 aqui no nosso país, que foi controlado. Existe uma situação da colonização assintomática, onde o indivíduo ele se torna porta-adoção, que pode ser por longos períodos. Essa situação é mais comum em adolescentes, em adultos jovens, e é o que mantém a bactéria na natureza, é quem mantém o meningococo aí sendo transmitido através das vias respiratórias, é assim a forma de transmissão. A letalidade, eu me antecipei lá, em torno aqui de 21%, e a gente viu aqui uma letalidade de quase 40% nesses casos. Então, o coeficiente de incidência da doença meningocócica por sorogrupos no Brasil, nos últimos anos, mostra aqui um empate técnico entre o meningococo C, que é o vermelhinho, e o B, que é o preto, uma incidência bem, bem próxima de casos, e, na verdade, ele ainda é o mais prevalente, o C, mas vejam que nos menores de 12 meses, o que predomina é o B, e entre 12 e 23 meses, o que predomina também, o que tem predominado é o B. Depois, a partir de 2 anos, e aí já adolescentes, o que predomina é o C, mostrando que a transmissão respiratória entre os adolescentes, entre a aglomeração, faz com que o C ainda apareça, e também, talvez, por baixa de imunidade já, a perda da imunidade. Marquinhos pode falar melhor sobre isso com relação à vacina. Isso aqui é a referência do Ministério da Saúde, mas teve agora uma jornada de imunização e se mostrou, então, uma prevalência do sorogrupo B no Brasil todo. Então, a infecção, uma vez que a gente sabe que tem a doença, que a doença mata, e que a gente sabe que tem a Neisseria circulando entre nós, é importante a gente pensar nessa possibilidade quando o paciente chega para a gente com sinais clínicos da doença,
a infecção por meningococo, ela pode acontecer como meningite meningocócica, 3 síndromes aí podem aparecer, então, como meningite meningocócica, que é a mais comum, como meningococcemia, a sepse pela bactéria, que é a mais letal, e como meningite, uma associação da meningite meningocócica com meningococcemia. Aqui são fotos de crianças, de pacientes nossas aqui, desse surto, mostrando aí as lesões de pele, né? Então, situações que a gente tem visto agora, nesse momento, no nosso município, principalmente. Aqui a gente ainda mostra algumas fotos. Então, se a gente é preciso, minha gente, examinar o paciente, conversar com a família do paciente, com o paciente, saber a história. A UPA está muito cheia, a gente está muito, mas a gente precisa, nesse momento, ter mais atento a esses detalhes. E a história, na anamnese e exame físico ajudam bastante. Então, se não tem lesão na pele, vamos procurar em mucosa, que a gente pode encontrar a peteca aqui. As lesões da pele, as petecas, as sufusões hemorrágicas, que muitas vezes elas evoluem para formas assim mais maiores, né? E a forma da meningococcemia, onde o paciente pode evoluir rapidamente, de forma muito fulminante, aí em 20% dos casos pode acontecer assim, e o paciente morre em horas na frente da gente. Então, um paciente que evolui para choque, tem febre, tem aqueles sinais todos da síndrome de Waterhouse-Friderichsen, com essa característica aí de choque. O que a gente precisa evitar é que aconteça isso, embora muitas vezes a gente não tenha essa capacidade, mesmo no melhor lugar do mundo, né? Porque a doença tem uma invasibilidade muito grande. E aí a maior parte dos sinais e sintomas das meningites são dor de cabeça, febre, o meningismo, alteração sensorial, pode ter confusão mental, pode ter irritabilidade. Os sinais de irritação meníngea, que a Letícia vai falar melhor com relação a isso, mas vejam que 90% desses casos aqui nesse estudo apresentou cefaleia, apresentou febre, apresentou alteração sensorial, menos apresentaram aqui a positividade nos sinais de meningos, e às vezes a gente também não sabe pesquisar esses sinais, menos frequentemente vômitos. E o que a gente viu aqui nesses casos nossos que aconteceram em Alagoas? Febre, sempre, muitas vezes presente, as manifestações de pele, né, as lesões na pele também, 15 casos apresentaram, vômito, sonolência, cefaleia. Então, a tríade febre, cefaleia, vômito pode estar presente na maioria dos casos, mas lembrar das lesões de pele que podem acontecer na doença meningocócica. E o Ministério da Saúde, então, para facilitar do ponto de vista de vigilância, ele define o caso de doença meningocócica, aquele caso suspeito, em crianças maiores de 1 ano e adultos tendo febre, cefaleia, vômitos, a rigidez de núcleo e outros sinais meningos, convulsão e ou manchas vermelhas pelo corpo. Então, o paciente que só tem manchas vermelhas pelo corpo, no momento de surto, a gente tem que pensar na possibilidade de doença meningocócica. A gente não vai dizer que todos os casos vão ser, né? A gente tem aí dengue, tem as arboviroses que podem cursar também com manchas no corpo, mas a gente tem que incluir a doença meningocócica como diagnóstico diferencial para a gente não deixar passar. Em caso de meningococcemia, atentar para as manchas no corpo, sinais de septicemia, então aquele paciente que chega com taquicardia, com taquipneia, com a pressão baixa, a gente tem que tratar esse paciente o mais rápido possível. É uma emergência nas doenças infecciosas é a meningococcemia. Em crianças menores de 1 ano, vou deixar para o doutor Marcos falar, que ele é especialista nisso. E o Guia de Vigilância em Saúde do Ministério, ele diz que é obrigatório, copiei isso de lá, é obrigatória a coleta de material clínico do paciente para a realização dos exames laboratoriais, a fim de confirmar o diagnóstico etiológico e identificar o sorogrupo, nesse caso aqui, da Neisseria circulante, mas de qualquer outro agente. Vocês viram o quanto a gente tem de meningite e de etiologia não identificada. Isso é um grande problema para a saúde pública, para a identificação dos casos, para a determinação de surtos, para sensibilizar os gestores de que há necessidade de vacina, por exemplo. Então, como é que a gente confirma o diagnóstico de meningite? Através de exames bacteriológicos, através do exame direto
pelo GRAM, né, a bacterioscopia, que pode ser feita no líquor, pode ser feita no raspado da lesão. Esse exame, ele é, vamos dizer assim, técnico dependente. Então, ele depende da competência de quem está realizando para identificar o diplococo gram-negativo, que é assim como ele aparece quando a gente utiliza o método de gram. A aglutinação pelo látex, pela técnica de aglutinação, é outra forma também que a gente tem de identificar. Pode ser feito no líquor, mas existe o risco de reação cruzada com outros agentes. Então, é caro, é um exame que hoje não se utiliza mais tanto. A cultura do líquor, do sangue, da lesão de pele, a cultura é o exame que a gente considera padrão ouro para a identificação, para a confirmação da doença. Então, a gente precisa ter o líquor, precisa ter sangue ou o raspado dessa lesão aí para a gente cultivar. A cultura, ela permite o isolamento da bactéria para identificação e, posteriormente, identificação do sorogrupo, do sorotipo, do subtipo, e também é importante para o antibiograma. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, quando eu falar de tratamento, por que é importante esse antibiograma. Quem dera a gente tivesse isso sempre. E o RT-PCR, que pode ser feito no líquor, pode ser feito no sangue, no soro, e também em amostras de tecido. Ele também permite a genogrupagem, e o RT-PCR é um exame que a gente pode fazer rapidamente, porque a cultura demora um tempo, né, para que o micro-organismo tenha o seu crescimento, mas o RT-PCR a gente pode ter uma agilidade no diagnóstico, e mesmo que o paciente faça uso da medicação previamente, porque como é emergência, a gente precisa tratar esse paciente no local onde ele é atendido. O ideal é que a gente conseguisse fazer a punção lombar, coletar a semocultura, tudo no local onde o paciente fosse atendido, para que, de fato, então, a gente comece o antibiótico já com as amostras, onde a gente pode identificar aí a bactéria, coletadas. Mas isso, na realidade, não funciona assim. Então, a porta de entrada é a UPA às vezes faz o hemograma, mas regula para os hospitais de referência, onde, então, o exame vai ser feito, ainda depende de algumas situações de tomografia, a Letícia vai falar sobre isso. Então, o RT-PCR, ele consegue, mesmo que o paciente use antibiótico, ainda identificar o DNA daquela cepa. E o tratamento, então, só para a gente terminar, o tratamento é feito em crianças, e os antibióticos de escolha são a penicilina ou a ampicilina. A duração desse tratamento vai de 5 a 7 dias, e nos Estados Unidos tem alguns trabalhos que tratam a Neisseria com 3 dias apenas. A Neisseria é aquela bactéria que ela pode causar aquela forma fulminante, pode causar formas mais leves, nem toda vez é fulminante, pode causar uma meningite menos grave, a gente tem visto isso também nesses casos, e como dizia o Celso Tavares, um cheirinho do antibiótico já mata a bactéria. Então, por isso que o tratamento pode ser mais curto, por 5 a 7 dias. No Brasil, a recomendação é essa. Essa tabela é do guia, do guia de vigilância. E nos adultos, a ceftriaxona, 2 gramas de 12 em 12 horas por 7 dias. Por que eu falei no antibiograma? Por que o antibiograma é interessante? Veja que aqui a gente colocou penicilina ou ampicilina, né, para tratar a Neisseria. Mas o estudo de Cireva, de 2022, que estuda a sensibilidade e resistência à penicilina, ele mostrou uma resistência da Neisseria no Brasil à penicilina, uma resistência intermediária acima de 67%. Então, a gente hoje já prefere utilizar a ceftriaxona nesses casos de meningite por Neisseria meningitidis em todas as suas faixas etárias. Se a gente tiver um antibiograma que diga que ela é sensível, beleza, a gente faz a nossa velha e boa penicilina. Mas, se não, a recomendação é, de fato, que a gente já passe para usar a ceftriaxona. Tomara que a ceftriaxona continue ainda sensível por muito tempo. Então, era isso. Eu acho que eu cumpri meu tempinho aí, não sei se eu ultrapassei, mas
Eu acho que eu cumpri minha meta. Mardi? Perfeito, Lu, obrigada. Marcos, está com você. Eu me preocupo muito com o manejo de crianças. Eu, pessoalmente, não me sinto seguro em manejar uma criança grave. E tem uma preocupação especial porque algumas UPAs não têm pediatra, né? E não é obrigatório, não é um profissional que seja obrigatório, dependendo do tamanho, do porte da UPA. Então, a ideia de ter você é chamar a atenção e lembrando que a maioria dos casos, a maior letalidade se concentra em criança com menos de 5 anos de idade, especialmente com menos de 2. Então, não dá para pensar doença meningocócica sem a figura do pediatra no manejo da doença. É exatamente isso, Mardi. Mardi, eu tentei aqui, como vocês estão vendo, eu estou de plantão, eu estou no Hospital da Criança. Trouxe meu computador para tentar apresentar a aula, mas o computador pifou na hora que eu liguei o computador na tomada. Então, eu estou aqui no improviso, no celular e no computador aqui do Hospital da Criança. Ô, Mardi, eu conectei aí, vê se você consegue. Professor bom vai até no gogó, viu? Não, eu falei, eu vou apresentar aqui independente. Então, vê se você me aceita, Mardi. Eu tentei, tá? Marcos, a apresentação aí nos bastidores. Vê se você está me enxergando. Deixa eu ver. Eu estou para entrar na sala. Não tá aparecendo é como se eu já tivesse aceitado você. Deixa eu tentar sair rapidinho, porque senão eu faço no Gogó mesmo. Sim, mas vamos lá. É bom, é importante, porque facilita a compreensão, mas você dá conta. Quer tentar mais uma vez? A Lu, vou tentar mais uma vez. Vai aparecer aí, Marcos, a apresentação. Que precisa ter microfone e câmera conectado, Marcos, para poder te aceitar na sala. Sem isso não aceita. Então, beleza. Então, bora no Gogó. Mas a Luciana apresentou, acho que a maioria das coisas que eu ia apresentar, né? Tranquilamente, assim. Eu queria só reforçar isso que o Lu falou, que é importantíssimo. É difícil, né? A nomenclatura do que a gente está falando. É meningite, é encefalite, é meningoencefalite. E esses nomes são puramente anatômicos, assim. Quando a criança está com essa síndrome, né, de meningoencefalite, a gente não tem como caracterizar direito se é só meningite, se é encefalite. Então a gente acaba preferindo dar o nome de meningoencefalite. A Lu mostrou o mapa mundial, né, perfeitamente, mostrando os casos, né? Os casos eles vêm aumentando ao longo dos anos. Os sorogrupos principais, a gente tinha muita incidência de meningite causada por Neisseria meningite do tipo C aqui no Brasil, né? E conforme foi passando os anos, a gente foi vacinando. Eu lembro, meu filho tem 14 anos de idade, em Ribeirão Preto. E na época que ele nasceu, naquela época ainda não existia, lá em São Paulo, não existia ainda a vacina incorporada no SUS. Eu tive que pagar a vacina, né, meningo C, para ele poder vacinar. Depois disso, depois de uns 2 anos que ele nasceu, eu acho que aí começou a ter. E aí a gente viu exatamente isso, a queda, né, da prevalência, da incidência e da prevalência de infecções por Neisseria meningite do tipo C ao longo dos anos, e a gente está vendo aumentar, como o Lu falou, né, a coisa da natureza. A gente começa a vacinar, a gente começa a se proteger por um tipo, o outro, né, que não tem proteção, começa naturalmente a subir. Né, e a gente via isso, principalmente no Nordeste antes. Eram muitos casos de meningite tipo C e poucos do tipo B. E agora, praticamente, tem informação aqui de 2020 a 2022, que eu ia mostrar no mapa para vocês, agora o Nordeste quase que empatou. Né? A gente tem quase metade dos grupos por tipo C e metade dos grupos por tipo B. Então, o B está se tornando muito prevalente. Sudeste também. A gente tem ainda no sul, centro-oeste e norte uma prevalência ainda maior do tipo C, mas nordeste e sudeste a gente tem quase que um empate, tipo B e tipo C. Então, o tipo B está se tornando muito importante. Né? E a letalidade, a gente vê que a letalidade é importante. Cerca de 1/3 dos pacientes infectados por doença meningocócica invasiva, que tem a doença meningocócica invasiva, acaba evoluindo para óbito. Né? Isso é importantíssimo. E como também a Lu falou, que eu ia mostrar para vocês, apesar da gente estar falando hoje de doença meningocócica invasiva, meningite tipo B, tipo C, etc., até a meningite também causada por estrépito,
a principal causa de meningite, graças a Deus, ainda é por vírus, né? E desses principais, os principais vírus, 85% desses vírus são os enterovírus, tá? É importantíssimo lembrar isso. E aí, o que eu ia mostrar para vocês diferente, um pouco diferente, é porque a prevalência do tipo de bactéria que infecta cada faixa etária muda, né, ao longo do tempo. Então, de recém-nascidos até 3 meses de idade, a gente tem ainda o Streptococcus agalacti como principal causador, a Listeria monocytogenes e os bacilos gram-negativos, né, são grandes fatores, agentes etiológicos nessa faixa etária. Nasceu até 3 meses de idade. A partir de 3 meses de idade até 18 anos, e depois de 18 anos também, até 50 anos de idade, a gente tem a Neisseria meningitidis e o Streptopneumoniae como sendo os principais causadores aí. E a gente tinha, como o Lu também falou, né, que após a vacinação diminuiu bastante, a gente quase não vê mais, só em imunodeficiente a gente acaba vendo bastante, é a infecção por hemófilos influenza do tipo B. Então a gente vê que vacinação é importantíssimo. A gente via muita doença invasiva por hemófilos influenza tipo B. Então eu sou assim, eu não sou muito velho, mas também não sou muito novo, né, eu tenho 42 anos, mas desde que eu me formei, eu nunca vi uma infecção por hemófilos influenza do tipo B. E isso graças à nossa vacinação, tá? E depois disso, de 50 anos para frente, né, eu pediatra se metendo um pouco em clínica, né, volta a ter a Listeria monocytogenes, bacilos gram-negativos também voltam a ser mais frequentes, mas o principal, acima de 50 anos de idade, é o Streptococcus pneumoniae, causador de doença de meningite, tá? Diferente, o que é que tem de diferente? O que é que Lu mostrou, né, na aula dela, que é um pouco diferente naquela faixa etária pediátrica. Não, na criança vai ter a síndrome toxêmica, que é aquela síndrome onde o paciente vai ter febre, vai ter mal-estar, a criança vai ter uma aparência de criança doente, vai ter também a síndrome de hipertensão meningea, do mesmo jeito, né, a Letícia vai falar os sinais, eu ia mostrar um pouquinho aqui, mas estou sem slide, e vai ter a síndrome de hipertensão intracraniana também. Então, vômitos em jato, rebaixamento do nível de consciência ou só alteração do nível de consciência. Essas 3 síndromes estão presentes. O que é diferente na criança? Na criança, a diferença é que a irritação meningea, ela não é muito frequente em crianças abaixo de 2 anos de idade. Então, não espere, né, achar que só vai ter meningite aquela criança abaixo de 2 anos de idade se tiver irritação meningea, porque na maioria das vezes ela não vai estar presente, tá? Outra coisa que é importante também nessa faixa etária mais pediátrica, que são aqueles menores de 2 anos, eles vão ter o quê? Não vão ter aqueles sintomas mais clássicos. Claro, tem os sintomas clássicos que a Luciana falou, mas eu posso ter só uma criança, por exemplo, que vai ter recusa alimentar. Febre com recusa alimentar, uma criança chorosa, uma criança irritada. A mãe fala, doutor, aquela criança não tá, a minha filha não está normal, está muito irritada, não está conseguindo dormir direito. Né? Aí vai ter vômito, diarreia, a criança que vai estar com gemido, vai ter aquela criança que você vai deitar, ela vai ter a retração do pescoço, vai estar com o pescoço virado para trás, né? E vai ter as crises convulsivas, as erupções normais, mas né, na maioria das vezes, o que eu quero dizer é que aquela tríade clássica que a gente vê, né, de febre, rigidez de nuca, com a sufusão hemorrágica, na maioria das vezes ela vai estar presente em 60% das crianças, né? É o que vai estar diferente. Então, eu vou mostrar fotos para vocês aqui das petequias, mas a Luciana mostrou, né, até de pacientes aqui que estavam aqui, né, lembrar que petequia é um tipo de lesão que ela não desaparece a digitopressão ou a vitropressão. Então, eu vou mostrar uma foto, tem uma mão de um rapaz com um copo transparente, né, apertando a lesão da pele da criança e a lesão não desaparecendo. Então, petequia é desse jeito. Os sinais de irritação meningea, eu ia mostrar rigidez de nuca, sinal de Kernig, Brudzinski. Lembrar que cerca de metade a 60% das crianças não vão ter, né? Principalmente as pequenas lactentes, elas não vão ter esses sinais de irritação meningea. Tá? E a síndrome de hipertensão intracraniana, que é a cefaleia, náusea, vômito e jato, fotofobia, confusão mental e crise convulsiva. Diagnóstico. O que a gente faz de diferente de diagnóstico? O importante é a gente suspeitar, né? Suspeitou, né, mandar o paciente para o centro de referência. E se você está no local onde você sabe que a solicitação de vaga
SAMU demora ser mais de 1 hora para levar o paciente para a unidade de destino, por exemplo, para a criança, para a UTI pediátrica do HGE, por exemplo, comece logo o tratamento. Então, falar um pouquinho do tratamento, que eu vou mostrar para vocês já já, mas já pode fazer um diagnóstico, colher um hemograma, proteína, mas começar de pronto o tratamento. Como o Luciano falou, existem aqueles quadros de meningoencefalite que são mais lentos, eles progridem até uma piora da criança, mas existem aqueles, principalmente as meningococcemias, que são de rápida progressão. Então, o paciente, a gente vê isso bastante, ligam para a gente solicitando vaga na UTI, meningoencefalite, meningococcemia, a gente, pelo amor de Deus, começa o tratamento e manda a criança logo. E a criança morre antes da ambulância chegar. E não é porque a ambulância demorou, é porque ela morre dentro de 2, 3 horas mesmo, é muito rápido. Então, nesses casos que você está vendo a rápida progressão do paciente, não espere. Comece o tratamento o mais rápido possível. Por exame, mas já comece corticoide e comece o antibiótico para aquela criança. Existe, fazer hemograma, proteína C reativa, colher hemocultura, eletrólitos, glicemia, isso tudo é importante colher, mas não é o principal. Exame de imagem é outra coisa, eu vejo muita gente também demorando a coleta do líquido, vou fazer o exame de imagem para saber se eu posso colher líquido ou não. Se não tiver sinal focal, sinais de proteção intracraniana importantes, né, é interessante fazer o líquido imediatamente sem esperar a análise da tomografia. Tá? Então, e o principal de todos é a análise do líquido, como a Lu falou. Eu ia mostrar para vocês só uma tabela, dizendo que existe um pouquinho de diferença, principalmente em crianças menores de 3 meses, da análise do líquor. O líquor desses pacientes pode ter um número um pouco aumentado de células, então o líquor normal, a gente espera até 5, né, o número máximo de células, mas em recém-nascidos, até 3 meses de idade, a gente pode esperar que tenha até 15, é normal, né, pode acontecer. Um pouco de proteína um pouco mais elevada também, principalmente nos recém-nascidos. E a glicemia, sempre lembrar que é 2/3 daquela glicose, a glicorraquia, ela é 2/3 da glicemia do paciente. Então é importante sempre colher a glicemia do paciente na hora da coleta do líquor também, tá? Lu falou direitinho, eu ia falar só, lembrar mais uma vez para vocês, como o Lu falou também, meningoencefalite é uma emergência médica, a gente não deve esperar. O manejo tem que ser sempre com a equipe muito profissional, fazer diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce e o tratamento precoce está ligado diretamente ao prognóstico dessa criança. Então, não só o prognóstico de letalidade daquela criança morrer ou não, mas também de deixar sequela. Né? Então, a gente vê muitas crianças tendo epilepsia após um quadro desse, surdez, cegueira. Então, é importantíssimo, retardo de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, é importantíssimo o diagnóstico precoce e o tratamento dessa criança também. Tá? Mas aí falar um pouco do corticoide. Por que a gente aplica corticoide 15 a 30 minutos antes da primeira dose do antibiótico? É porque a inflamação que acontece na meninge é devido ao nosso sistema imunológico. Né? Não só a presença própria da Neisseria dentro do líquor. Né? Porque quanto mais Neisseria tiver, maior vai ser o processo inflamatório que nosso sistema imunológico vai fazer para tentar destruir aquela bactéria. Então, o sistema imunológico inato, ele tenta destruir a bactéria através de inflamação. Então, ele vai causar uma inflamação para tentar matar a bactéria e, nesse processo, ele causa a inflamação também na meninge. E isso que vai dar toda a sintomatologia do paciente. Então, se eu dou a primeira dose de antibiótico, né, essas bactérias, elas vão, e como o Lu falou também, é um cheirinho de antibiótico para poder matar a maioria das bactérias. Eu vou dar um cheirinho de antibiótico, vai destruir um monte de bactéria que está no líquido, e eu vou expor um monte de proteína dessas bactérias no líquido para o sistema imunológico identificar mais proteína e tentar fazer a inflamação maior. Então, a gente evita dar a primeira dose do antibiótico nesses casos, porque o paciente pode ter uma piora clínica importante nesse primeiro momento com a primeira dose do antibiótico. Então, a gente usa o glicocorticoide, né, dexametasona, a gente faz de 6 em 6 horas, mas a gente aplica principalmente a dexametasona na primeira dose, espera 15 a 30 minutos para aplicar a primeira dose do antibiótico, para evitar essa hiperinflamação que pode ocorrer na meninge. Tá? Então, a indicação do corticoide é isso. E aí tem um estudo clássico, né, do New England de 2002, eu ia mostrar para vocês aqui, mostrando o grupo que fez, foram 157 casos que eles deram dexametasona e depois aplicaram antibiótico, e 144 que foram casos de placebo, deram placebo e depois deram antibiótico.
E a letalidade, nesse caso, foi de 14% no grupo da dexametasona e 34% no grupo placebo. Então, mais que o dobro. Tá? É importantíssimo lembrar disso. Como o agente etiológico muda, né, de acordo com cada idade, a gente também, nosso tratamento também muda um pouco de acordo com cada idade, mas eu ia mostrar para vocês o protocolo que a gente usava lá em Ribeirão Preto, né, na USP de Ribeirão. Né? Então, o paciente abaixo de 2 meses de idade, geralmente a gente fazia ampicilina de ceftriaxona, que é lembrada da Listeria monocytogenes. Entre 2 meses de idade e 5 anos, a gente fazia, na primeira opção, ampicilina com cloranfenicol ou fazia ceftriaxona, e pacientes acima de 5 anos de idade, a gente fazia ampicilina ou penicilina cristalina, mas acabava, na prática, fazendo mais ceftriaxona mesmo, tá? Era isso. Outras medidas importantes, né? Fazer isolamento respiratório por 24 horas de antibiótico. Após 24 horas de antibiótico, geralmente a gente pode tirar esse paciente de isolamento respiratório, hidratar o paciente, deixar essa cabeceira elevada por causa da hipertensão intracraniana. Em casos suspeitos de hipertensão intracraniana sintomática mesmo, a gente pode fazer uso do manitol também. Crise convulsiva nós tratamos com diazepam e a gente repete depois de 72 horas mais ou menos o líquido em casos selecionados. Tá? Aí eu vou botar só um slidezinho lembrando da meningoencefalite viral também. Esses casos de meningoencefalite viral, as meningites virais de maneira geral, onde o paciente tem um estado geral bem melhor, o quadro clínico é bem semelhante, mas muito mais brando em comparação com a bacteriana, e traz também particularidades de uma doença viral. E uma coisa muito importante que acontece nesses pacientes, a gente vê paciente com tosse, coriza, um quadro mais arrastado, mas a gente vê também exantema, comum nesses quadros virais, tá? E geralmente a gente faz tratamento de suporte, analgesia e hidratação, exceto naqueles casos onde a gente tem suspeita de encefalite ou viral por herpes. E a gente pode levar a mão do aciclovir nesses casos, tá? Ia mostrar umas imagens de herpes. E para finalizar, eu ia dizer deixar uma frase para vocês aqui, dizendo que conhecimento é a primeira vacina. A prevenção e detecção precoce salvam vidas. Bom? Muito obrigado. Parabéns, eu sabia que sua fala seria mais do que ilustrativa. Não precisou, você da sua fala eu já consegui visualizar e sei que foi bem entendido por todos que estão nos ouvindo. Então, vamos passar para a Letícia. Letícia, para quem chegou depois, é a nossa neurologista da live. Pedir para ela dar um foco nessa história da tomografia que tem gerado inúmeros percalços no fluxo de meningite, alguns já mais ou menos sanados, mas enfim, obrigada, Letícia. A Letícia tem uma bebezinha e deu um jeito, se virou nos 30 hoje para estar com a gente. Cada um se doou ao seu modo. Marcos no plantão, Luciana, eu sei que está aos cuidados da mãe, e Letícia está conosco, deixou a bebezinha um pouquinho. E eu sei que o coração de mãe fica apertado. Bem-vinda, Letícia. É com você. Demais. Boa noite, gente, novamente. Vocês conseguem já ver minha apresentação? Acho que sim, Letícia, tá ok já. Ah, tá. Tá um delayzinho aqui para mim, mas eu acho que agora foi ok, né? Então, primeiro, eu agradecer novamente. Beleza. Agradecer novamente a presença aí, os colegas que me antecederam, eu acho que já ajuda muito a gente a entender, né, o cenário aí da doença que a gente vem se preocupando tanto. E Mardiane pediu para eu trazer um pouco aqui sobre os aspectos específicos aí da meningite meningocócica. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês, assim, é que a meningite, na verdade, ela é uma inflamação das meninges, né? Então, que são ali películas, digamos assim, que sobrepõem-se aí ao encéfalo, né, ao cérebro e à medula espinal. Então, aqui nós temos 3, né, dura mater, aracnoide e pia mater. E a meningite, ela costuma acometer ali a aracnoide, também podendo pegar a pia mater, e a gente pode ter casos, inclusive, gente, de que a meningite, ela não é pura, e sim, ela acomete também o parênquima cerebral e até mesmo a medula espinal, e é o que a gente chama de meningoencefalite, né, ou meningoradiculites.
Então, é importante a gente ter essa diferenciação e entender o que é que está acontecendo aqui nessa doença, né? Então, a manifestação da doença meningocócica, nesse caso, vai ser aqui no sistema nervoso central. E, como os colegas falaram, pode ser única, exclusivamente ali, ou junto, né, de uma meningococcemia. Então, só para a gente situar a meningite nesse contexto, a meningite, de uma forma geral, ela pode ter várias etiologias, né? Sendo infecciosa ou não. Então, na infecciosa, a gente tem as bactérias, os fungos, os vírus, parasitas, micobactéria, e outras causas não infecciosas, como trauma, medicamentosa, carcinomatosa. Hoje, a gente vai focar, né, na Neisseria, aí, como o pessoal falou anteriormente, que a gente chama de meningococo, né, que é essa bactéria aqui encapsulada, né, um diplococo gram-negativo, que tem esse potencial aí altamente invasivo de liberação de toxinas e de invadir, inclusive, vaso e causar manifestações que são catastróficas no ser humano. Como eles falaram, a apresentação, ela costuma ser aguda, né, realmente, assim, acredito que mais de 90% das pessoas estejam procurando uma emergência ali nas primeiras 24 horas, né? Então, o paciente costuma ter febre, que não precisa realmente ser uma febre altíssima, né? Mas febre, dor de cabeça, os sinais meníngeos, que a gente vai falar um pouco com as imagens para mostrar a vocês como é que a gente faz também, né? Prostração, pode haver déficit motor, náusea e ou vômito, pode ter crise epiléptica, né? Crise convulsiva, principalmente, aqueles abalos generalizados no corpo, ou crise focal, alteração do estado mental, paralisia de algum nervo craniano, e isso é uma dica importante para quem trabalha em UPA, porque é uma coisa fácil de ver, né, pelos olhos do paciente, e o rash ou petequias, né, que a gente costuma ir mostrando aqui, Marcos, talvez fosse uma foto semelhante que você quisesse mostrar. Exatamente essa foto. O sinal do copo, né, que a gente costuma... Tem gente que faz só pressionando com o dedo, mas se você colocar o dedo, você pode não ver, né, quando você retirar, se ficar na dúvida se desapareceu ou não. Então, você usando uma superfície transparente, você vai ter certeza disso. Uma coisa importante é que, apesar de ser típico, na meningite meningocócica, também a gente pode ter casos em que o rash não apareça, né? Então, assim, não precisa ter o rash para necessariamente, só vou pensar na meningite se tiver o rash. Como a professora Luciana falou, né? A gente vai procurar na conjuntiva, em outros locais que não são tão típicos como a pele, mas não precisa realmente ter necessariamente. Eu coloquei aqui essa diferença entre criança e adulto, como o Marcos também falou. Eu sou neurologista de adulto, então realmente, como o Mardijane falou, eu não tenho tanta experiência em criança, mas a gente vê o que é que diferencia. Na criança é mais aquela coisa da irritabilidade ou da prostração extrema, né? Recusa a amamentação nas crianças que mamam. Então, os sinais são diferentes, realmente, né? Choro incontrolável. E no adulto, a gente vai ter algo mais clássico de febre, de uma prostração geral, né? O próprio rash pode ou não ter os sinais meníngeos, né? Mas é uma coisa que é fácil de identificar no exame físico que a gente vai procurar. E a história do vômito em jato, que a gente usa esse nome em jato, mas não necessariamente vai ser aquele vômito que vai bater na parede, né? Não é bem isso. E sim aquele vômito que não é precedido de náusea. Então, isso é uma pergunta importante na anamnese. Se a pessoa está enjoada ou não, né? Claro que é uma doença muito aguda, às vezes o paciente não vai ter nem condição de responder esse tipo de informação. Eu trouxe aqui umas figuras que eu acho que fica ilustrativa, eu não sei exatamente o público que a gente tem, mas com certeza se tiver médico, clínico, geral, que trabalha em UPAs, o que é que a gente faz no exame neurológico que pode ajudar na identificação de uma meningite de uma forma geral, não só a meningite bacteriana, né? O sinal de rigidez de nuca, então, em que a gente facilmente, aqui com o paciente em decúbito dorsal, a gente flexiona passivamente o pescoço do doente e vai tentar encostar o queixo na nuca, né? Como aqui na foto. E, habitualmente, a gente tem uma resistência. Você sente, principalmente na terminal, né? Como a gente chama, no finalzinho do movimento, uma dificuldade do paciente e até mesmo dor, né? Tem gente que relata dor. E claro que isso pode ter outras conotações, como alguma limitação óssea mesmo, né? E aí a gente lança a mão de outros sinais, que são Kernig e Brudzinski, no próximo slide eu vou trazer,
realmente esses sinais, gente, eles não precisam aparecer. Tem paciente, por exemplo, que começou com um quadro de dor de cabeça e tomou analgésico no dia anterior, vamos supor. E aí a gente pode não ter esses sinais apresentados aí no exame físico, né? Porque o Kernig, você deixa o paciente deitado e você dobra o joelho do paciente, a coxa sobre o quadril aqui, e você vai tentar estender o pé do paciente para cima. E aí vai ter uma resistência e, frequentemente, dor. Já no Brudzinski, a gente vai deixar o paciente em decúbito dorsal, fazer a mesma manobra daquele slide que eu coloquei o nome aqui, rigidez de nuca, e aí o paciente ele vai repuxar as pernas. Então, a gente tem essas 3 possibilidades no exame físico de detectar um sinal meníngeo. E isso é importantíssimo, não só para meningite bacteriana, tá? Mas é uma dica bem interessante. No geral, como eu disse, a maioria das pessoas ela vai procurar a emergência nas primeiras 24 horas em virtude desses sintomas que são muito agudos, gente, muito realmente invasivos, né? Uma bactéria extremamente invasiva. Isso depende, obviamente, de fatores tanto do hospedeiro como da própria bactéria, né? Então, a gente tem que pessoas que têm uma imunidade mais fragilizada, ou as crianças, ou os não vacinados, vão ter uma evolução mais rápida. Frequentemente, gente, a gente costuma dizer que quando a meningite não é tratada, ou ela é tratada tardiamente, inevitavelmente ela vai ser fatal. Então, por isso a importância do diagnóstico precoce. E como eu disse, os pacientes que recebem analgésico ou corticoide por algum motivo, eles podem não ter esses sinais de irritação meníngea, e isso é importante para a gente lembrar. Essa tabela aqui, ela fala sobre os principais fatores de risco, né? Principalmente nos pacientes adultos e idosos. E o que é que a gente tem aqui? As doenças pulmonares, as neoplasias, doenças crônicas, até mesmo diabetes, né? Doenças autoimunes. Então, as pessoas costumam muito associar só a meningite à criança pequena, né? E a gente sabe que isso não é verdade, embora seja mais frequente, a gente tem que pensar nesse grupo, principalmente de pacientes transplantados, renais crônicos, que tem essa predisposição para serem acometidos pela meningite. Quando a gente fala de diagnóstico, como a professora Luciana falou, a gente tem que ter o isolamento da bactéria, quando a gente pensa em padrão ouro, na verdade, né? A gente deveria ter o isolamento da bactéria num líquido estéril. No caso da meningite, a gente tem que ter esse isolamento no líquor, né? Então, o líquor, ele vai banhar ali, como eu mostrei na primeira foto, tanto o cérebro como a medula espinal, né? Então, a gente consegue facilmente uma amostra do líquido cefalorraquidiano através de um procedimento simples. Um procedimento não tão simples, mas assim, um procedimento que pode ser executado, né, por um médico treinado e que vai ali trazer uma amostra de um líquido aí que, para a gente, neurologista, é como se fosse um hemograma. Então, ele é muito fundamental para analisar alguma doença que acometa o sistema nervoso central. A coleta de líquido, ela vai ser fundamental, mas, como disse Marcos, a gente não vai deixar de tratar o paciente na suspeita de meningite porque não tem a coleta de líquor, tá? Porque a doença é fatal, né? Então, a gente pensa em fazer nos locais que tem essa possibilidade, mas se não tiver, a gente vai ter que dar a primeira dose de antibiótico, mesmo que isso falseie o líquor quando ele for para um hospital de maior complexidade. Então, é um procedimento que a gente faz com o paciente, né, ou em decúbito lateral ou sentado, e normalmente a gente insere uma agulha entre os espaços ali de L2 e L3, onde, gente, a gente já não tem mais tecido da medula, né? Na criança, esse nível é bem mais alto, né? Mas aqui a gente vê que essa pontinha amarelinha seria o finalzinho, né? O cone medular, e aqui embaixo a gente só tem as raízes. Então, o máximo que pode acontecer é a gente pinçar uma raiz se a gente entrar no espaço correto, tá? Mas alguns detalhes desse procedimento, eles precisam ser levantados aqui. Um detalhe importante que eu queria falar, que às vezes quem não é especialista não sabe, é que quando a gente coleta um líquor, e eu sei que tem muitos clínicos que coletam, infectologistas também, a gente não pode deixar o líquor na bancada, né? Então, uma coisa interessante quando vocês estiverem diante de um paciente suspeito é que coletou o líquor tem que ser imediatamente mandado para análise,
porque as células, elas começam a se degradar dentro dos primeiros 30 minutos, e você pode ter ali um falso negativo, tá? Lembrar também que é sempre bom a gente coletar mais de um tubo de ensaio, gente, ou aqueles potinhos aqui a gente usa muito de urina, desde que seja um coletor estéril, né? E que esse primeiro tubo, ele tem uma alta chance de conter hemácia, né? Ou que ele seja contaminado por outra bactéria. Por isso a importância da gente ter, gente, mais de um tubo para ser analisado, tá? E aí a gente tem um aspecto no olhar, né? Se o líquor, ele é transparente, que é o líquor normal, que a gente chama de água de rocha na literatura, ou se é um líquor turvo. O líquor turvo, ele pode sim significar meningite? Pode, né? A gente vai olhar o aspecto. Então, turvo, amarelado, grosso, então ele é diferente de água, tudo isso vai gerar uma suspeição. Ou um líquor hemático também, né? Com presença ali de células, de hemácias, que pode ter sido um acidente na hora da punção ou não, da própria doença mesmo, tá? O que é que você deve solicitar no seu pedido? Obviamente, isso vai depender da complexidade do local onde a gente esteja, mas o básico é a contagem de células, leucócitos totais e a contagem diferencial, onde a gente vai ver aí se tem mais linfócitos, se tem mais monócitos, se tem mais neutrófilo. No caso da meningite bacteriana, o predomínio é neutrofílico. A concentração de glicose, a concentração de proteína, a coloração de Gram e a cultura. Os outros testes, gente, na verdade, eles não são necessários para que a gente comece o nosso tratamento, mas quando a gente tem análises, né, de PCR específicas, a depender da sua suspeita clínica, aquilo vai ajudar bastante. Os testes rápidos é um ponto que eu queria levantar, e depois eu ouvi a opinião de vocês. Eu sei que é muito feito aqui em alguns locais, mas a gente sabe que tem uma alta chance também ali de falso positivo e negativo, então costuma não ser tão estimulado, tá? E como é um líquor característico da meningite meningocócica? Normalmente, gente, a gente tem artigos, assim, inúmeros sobre isso e antigos, porque isso é uma coisa muito padrão, né? Mas a pressão de abertura no adulto, isso muda, né? Se obeso, se não, se criança ou não, mas no adulto, acima de 18, 20, você já considera que está aumentado, e a gente sabe que na meningite existe um aumento do edema cerebral e da pressão intracraniana. A concentração de glicose ela é baixa, então existe um consumo de glicose, e geralmente a gente faz ali uma proporção que a glicose no líquido ela deve ser 2/3 da glicose sérica, tá? Normalmente isso dá uma razão, gente, de 0,6, né? Quando a gente divide. Então, no líquor da meningite bacteriana, ele vai estar menor ou igual a 0,4. Geralmente uma concentração proteica ali, no mínimo de 200 miligramas para cima, e uma contagem celular alta, o que a gente chama de pleocitose, com predomínio de neutrófilo, tá? Então, a gente sabe ali que é uma bactéria. Uma coisa importante é a gente pensar nos confundidores, os falsos negativos, ou seja, o paciente que pode estar com a meningite, mas o líquor pode não estar demonstrando isso. O paciente que tem uma neutropenia por um tratamento oncológico, por exemplo, uma coleta quando o paciente está iniciando os sintomas, então a coleta precoce, o líquor pode ser bem inocente, o uso de antibióticos recentes e a própria primeira dose, que eu acabei de dizer que a gente não deve deixar de fazer se não tiver o líquor disponível. Também podemos ter os falsos positivos. Numa punção lombar traumática, por exemplo, você pegou a hemácia, vai dar muita célula ali, mas não necessariamente leucócito. Se o paciente tem algum tipo de sangramento, um hematoma, um HSA, né, hemorragia subaracnoide, que dá também cefaleia, que pode dar febre, né, que pode dar rebaixamento do nível de consciência, como uma meningite bacteriana. E aí a gente tem uma dica de correção. Toda vez que você tiver, pegar um laudo ali de um líquor que tiver entre 500 a 1.000 hemácias, a gente sempre tira uma célula da contagem de leucócito a cada 500 a 100 hemácias. Isso é uma dica para a gente corrigir ali aquele laudo de líquor, tá? Outra coisa que a professora Luciana falou em relação à bacterioscopia, ela é fundamental, é um exame rápido. Na maior parte dos locais a gente tem disponível, né, 2 a 3 horas ali, se o laboratório estiver dedicado àquilo, e ela tem uma sensibilidade e uma especificidade muito boa, né, então é um exame que vai ajudar aí em praticamente todos os nossos diagnósticos. Idealmente, se a gente tiver a cultura com antibiograma, excelente, mas vai demorar mais um pouquinho,
E os testes rápidos, como eu falei, eles não são ideais. E o PCR em casos de que vocês pensem em alguma etiologia específica, ou naqueles pacientes em que tem dúvida diagnóstica, no uso prévio de antibiótico. E isso é bom porque o número de falso negativo, né, da dúvida ali é muito raro. E aí vem a questão que Mardiane pediu para eu pontuar, quando é que a gente deve solicitar a TC de crânio antes da punção lombar, né? Então, isso é uma dúvida, isso é um receio que a maior parte dos não especialistas tem em relação a puncionar ou não. E a gente tem uma dica prática, como o Marcos falou, né? Se você tem déficit motor, sinal de hipertensão intracraniana, uma convulsão recente, você vai evitar puncionar o paciente. Eu vou mostrar uma foto por quê, né? Mas existem pacientes que a gente também deve tomar um pouco de cuidado. Paciente que é imunossupresso por HIV, ou que tem algum outro tipo de imunossupressão, transplante de medula óssea, de órgão sólido, histórico já de uma doença do sistema nervoso central. No entanto, gente, a gente tem que colocar isso numa balança, né? O risco-benefício do paciente. O paciente não basta só, tem um diagnóstico de HIV. Aquele paciente realmente está num quadro de imunossupressão que faça você pensar numa doença oportunista, que possa ter uma lesão do sistema nervoso central. Então, é importante que a gente entenda o porquê desse receio, mas que não torne isso um fator limitante. Aqui eu trago essa imagem para a gente lembrar que o crânio, ele é uma caixa fechada, né, gente? Essa foto é uma foto geral, por isso que tem esse buraquinho aqui que demonstrava um procedimento de neurocirurgia. Esqueçam eles, né? Esqueça esse número 4. O crânio, normalmente, é uma caixa fechada. E se você coloca uma agulha, né, na lombar do paciente, ou aqui na suboccipital, e você puxa o líquor, o que você pode ter é você puxar o tecido encefálico também para baixo. Quando isso acontece, gente, a gente move essas estruturas e você acaba comprimindo principalmente aqui o tronco encefálico do paciente, isso pode gerar morte, tá? Mas a gente tem que lembrar também que a meningite por si só, ela gera edema cerebral. Pode gerar, né? Edema cerebral, hipertensão intracraniana e herniação, tá? Então, assim, não é só a punção lombar que pode gerar esse risco, a própria doença pode. Então, aqui eu trouxe só para ilustrar algumas imagens de tomografia, gente, num processo evolutivo, né? Aqui é uma tomografia com contraste, mas que o que a gente vê aqui, a grosso modo, essas áreas pretas aqui, gente, que vocês estão vendo, a tomografia é toda feita em tons de cinza, né? Isso aqui tudo é edema cerebral, dentro do cérebro do doente, e essas partezinhas mais brancas aqui é captação de contraste, justamente da leptomeninge que eu falei lá no começo. Outra coisa importante é que os ventrículos, né, que são as cavidades aqui que fica o líquor do paciente, eles estão bem prensadinhos. Então, esse cérebro aqui está todo edemaciado. Se você, com um cérebro desse, que está todo colabado, digamos assim, os ventrículos colabados e o cérebro bem inchado, você funciona, obviamente, a chance de ter uma herniação cerebral e óbito é grande, tá? Então, existem, obviamente, os fatores clínicos, os fatores de imagem, a imagem não é disponível em todo lugar, então a gente tem que pensar nos fatores clínicos, um paciente que já chegou comatoso na UPA, que tem pupila fixa ou pupila dilatada, que não reage à luz, um paciente que está com os olhos desviados, gente, forçadamente, sempre olha os olhos dos pacientes, tá? O paciente chegou rebaixado, para vocês, olhinho fechado, você abre para ver se tem desvio do olhar e como é que está a pupila do paciente. Isso não precisa saber o exame neurológico. Você pega uma lanterna, né? Joga aqui no olho do paciente, se a pupila reagir, fechar, que é o normal, né? Quando a gente coloca a luz, isso é bom, né? Então, se você tem uma pupila fixa que não reage, algum processo patológico está acontecendo no sistema nervoso. O papiledema, que é uma coisa que a gente só consegue ver com fundo de olho, isso é impraticável nas emergências. Crise convulsiva recente, os sinais de decorticação e descerebração, algum déficit focal e hipertensão com bradicardia, que é ali a clínica que a gente tem, fácil de ver no monitor de hipertensão intracraniana, tá? Imagem eu falei no slide anterior para vocês. E existem situações, gente, em que a gente pode, digamos assim, aguardar, né, para pensar ou não se vai funcionar um líquor do paciente. Eu trouxe aqui esse protocolo que a gente usa no serviço do Hospital Universitário, feito pela doutora Mariana Cota,
Mas é um protocolo que a gente usa ambulatorialmente. E eu trouxe por quê? Porque nesta situação, a gente não vai poder parar muito para pensar se a gente pode ou não funcionar, né? Então, a gente tem que pensar nas coisas clássicas. O paciente tem uma lesão potencial que causa um efeito de massa no cérebro? Se sim, você não vai funcionar e você vai esperar o exame de imagem, no entanto, você vai tratar, né? Então, essa coisa toda do exame de imagem vai ser depois, gente, tá? Se o paciente tem uma coagulopatia, se o paciente está muito agitado e você não consegue medicar, porque a meningite pode dar agitação também, né? Não é só rebaixamento. Então, essas coisas são importantes e são fáceis de ser avaliadas rapidamente, numa emergência. De diagnóstico diferencial para meningite bacteriana, a gente tem diversos. Então, todas essas, gente, podem ser confundidas com meningite bacteriana, inclusive a viral. Apesar de ser um quadro mais brando, né? A meningite bacteriana pode começar com um quadro brando e evoluir, né, para um quadro mais catastrófico. A meningite tuberculose fúngica costuma ser mais insidiosa e não tão aguda. Meningites assépticas, que são geralmente inflamatórias por doenças autoimunes ou por medicamentos. E a carcinomatose e a linfomatose, que é por conta dos cânceres. A característica da bacteriana, gente, é esse quadro mais realmente de prostração do paciente e de ser muito rápida. Existem outros quadros, para a gente ir concluindo aqui, que também pode gerar a confusão, como a hemorragia subaracnoide que eu falei lá atrás, né, por ruptura de aneurisma. Então, o sangue, ele inflama a meninge, o paciente pode ter rigidez de nuca, pode ter febre, pode rebaixar. Como o Marcos falou, encefalite viral herpética, onde o paciente também evolui muito rápido, geralmente paciente jovem, com crise convulsiva, e é um quadro que realmente pode confundir bastante. E quadros vasculares outros, como a trombose venosa cerebral, outras infecções do sistema nervoso central e as próprias convulsões, estados epiléticos, tudo isso pode fazer diagnóstico diferencial com a meningite bacteriana. Sobre o tratamento, o pessoal já falou muito também, né? Então, não adianta antibiótico terapia. Geralmente, na minha prática, eu costumo utilizar a ceftriaxona mesmo, 2 gramas de 12 em 12. Lembrar de manter o isolamento nas primeiras 24 horas após o início do antibiótico. E, de repente, a gente falar um pouco aqui mais sobre a quimioprofilaxia para aqueles contactantes diretos, os profissionais de saúde que eventualmente tiveram contato e não se preveniram, numa intubação, em algo assim. O uso da dexametasona, na prática, a gente também costuma utilizar, né, como o Marcos falou, apesar de terem artigos que são conflitantes, eu vejo que a maioria dos colegas utilizam e geralmente utilizam uma dose realmente antes ou, no mínimo, conjuntamente com o antibiótico e depois mantém por alguns dias, de 6 em 6 horas. Esse fluxograma, gente, ele parece complicado, mas não, né? É um fluxograma bem interessante que a gente acha facilmente no UpToDate. E aqui ele fala que quando a gente tem uma suspeição de meningite bacteriana, a gente de cara vai avaliar se existe alguma contraindicação, né, à função lombar, tá? Se não existir, a gente vai ali coletar as culturas, realizar a punção e já iniciar aqui a dexametasona com o tratamento empírico. Se os achados do líquor forem consistentes com meningite bacteriana, né, se ali tiver um gram positivo e aqueles outros achados que eu falei, a gente continua e espera ali, de repente, uma cultura guiada, tá? Então, eu acho que isso resume de forma mais fácil, assim, o que a gente deve fazer e a missão da gente de não atrasar o tratamento diante da suspeita, tá? O prognóstico, ele é totalmente dependente do indivíduo, mas o diagnóstico ele deve ser sempre de alta suspeição, porque um número alto de pacientes evolui com complicações, né? Perda auditiva, comprometimento cognitivo, epilepsia, e nas crianças o estrabismo, o atraso do desenvolvimento. Então, é isso que eu queria falar para vocês e a gente tentar discutir um pouco mais agora nos próximos minutos da live. Muitíssimo obrigada, Letícia. Excelente apresentação. Aliás, os 3 de parabéns. Aprendi, tá? E por mais que eu esteja mergulhada em meningite, todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Eu vou dar destaque aqui a uma pergunta, porque eu acho que é super interessante que a gente comente, e na realidade eu queria saber,
especialmente ao Marcos e à Luciana. Letícia tem visto alguns casos também, mas como não está na prática da pediatria, né, a gente acaba que os casos se concentraram mais em pediatria. Eu queria que vocês comentassem. Marcos, eu queria que você contasse uma história do caso mais grave que você teve e do caso, assim, que você botou a mão no fogo e disse, se isso for uma doença meningocócica, eu rasgo meu diploma. E aí você quase teve que rasgar e tocar fogo. Não foi exatamente isso, Madi. Eu acho, Madi, que o mais grave, começar pelo mais grave. O mais grave foi o que eu não atendi, realmente, porque não teve tempo de chegar para mim. Então, para estar na UTI, você aceita o caso, fala para a pessoa, começa antibiótico, mande para cá o mais rápido possível e a criança não chegar. Não foi nem, eu não estava de plantão, acho que foi você que mandou mensagem para mim, falou, Marcos, essa criança está na UPA. Aí eu falei, nossa, vamos arrumar vaga para ela. Eu liguei para Marta, que é a coordenadora das UTIs, falei, Marta, vamos arrumar vaga para essa criança que ela está mal. Aí, beleza, arrumou vaga rapidinho, Marta saiu a vaga, não deu tempo, ela não chegou. Então, assim, acho que o mais grave são as crianças que a gente não atende porque não dá tempo. Mas criança que eu atendi é meningococcemia, porque a meningococcemia sem meningite tende a ser mais grave mesmo, né? Então, foi criança que era meningococcemia, internou, gravíssima, expansão, medicação, antibiótico, tudo, droga vasoativa, e, tipo, em menos de 12 horas na UTI ela faleceu. E essa outra, que é o mais interessante, foi a criança que internou. Aí a gente teve essa história que a gente conversou na tomografia. A tomografia, de vez em quando, atrasa a coleta do líquor. A criança chegou, suspeita de meningite. Aí a gente, não, a criança estava ótima. A gente falou, deve ser uma meningite viral, tal. Aí ficou de colher líquor, a gente começou antibiótico, começou tudo para ela, porque apesar de tudo, né? Já estava aqueles quadros de meningite por Neisseria meningitidis. Aí a gente começou antibiótico, fez tudo, a dexametasona, antibiótico, deixou a criança lá, a criança estava bem, ambiente, tinha uma manchinha bem pouquinho na pele, não tinha quase nada, uma peteca, se fosse, você tinha que pegar uma lupa para ver a peteca da criança, de tão leve que era. E a criança, ótima. Aí a gente, tá, beleza. Aí, tipo, demorou acho que uns 24 a 48 horas para colher o primeiro líquor. E aí colheu o primeiro líquor, o líquor veio, beleza, não tinha quase nada no líquor, assim, o líquor de uma meningite que parecia ser uma meningite viral. Aí o hemograma da criança estava ótimo, o PCR da criança estava ótimo, o líquor praticamente viral, a gente fez, vamos suspender, a criança está ótima, vamos suspender esse antibiótico e dar alta para essa criança. Estava na UTI, a gente suspendeu o antibiótico, deu alta para a criança foi para a enfermaria, e aí quando foi um tempo depois, você mandou mensagem para mim, com o PCR da criança, meningococo tipo B. Aí a gente, corre, vamos atrás da criança. Aí ela estava internada na enfermaria, continuava ótima, a gente só fez o quê? Só retornou o antibiótico dela e ela continuou internada na enfermaria. Então foi um quadro, tipo, que a criança, por ter começado o antibiótico mais cedo, eu acho que ela evoluiu bem, né, de maneira melhor, né, ela devia ter um sistema imunológico também muito bom, e, tipo, os exames enganaram a gente. Então, essa pergunta aí, né, a clínica, ela é soberana, a maioria dos casos, eles são casos graves, as crianças chegam graves, as crianças acabam morrendo antes de chegar para a gente. Esse quadro aí foi uma exceção a todo, porque na medicina a gente trabalha com incertezas e probabilidades. Então, apesar de ser muito improvável, foi o que aconteceu com ela, né? Esse seu caso me pegou também, porque eu fico na orientação da quimioprofilaxia. Então, quando o caso é clássico, ninguém pergunta para ninguém se precisa fazer quimioprofilaxia, simplesmente faz. No caso dessa criança, como ela não tinha lesão de pele, a gente ficou esperando, saiu o líquor. O líquor tinha mais linfócito que neutrófilo, glicorraquia normal, proteína normal. Isso. Aí eu disse, não, vai fazer quimioprofilaxia não. Então, assim, foi uma comida de bola compartilhada, tá? Compartilhada. Mas ainda bem que deu tudo certo, né? Lu e Letícia, querem comentar alguma coisa? Letícia, algum caso que vocês queiram? Não. Eu não sou pediatra, mas como infectologista, a gente termina vendo muita criança, né? Eu sou... Doutora Zé Maria não gosta não quando a gente diz assim, eu sou do tempo. Ele diz, meu tempo é esse, da agora. E ele tem razão.
Mas eu na residência, a gente tinha muita meningite. E a gente não tinha vacina ainda. Eu comecei a residência em 1984. Então, não tinha vacina. E eu vi muita meningite por hemófilos, muita. E a meningite por hemófilos, de todas elas, era em criança que mais causava sequela, que mais deixava sequela. A que mais matava e a que mais deixava sequela neurológica, hidrocefalia. Então, era sempre muito, muito triste a gente ver o prognóstico, porque o diagnóstico, às vezes, era retardado e a gente não tinha vacina. Tanto que, quando a minha filha nasceu, a gente não tinha a vacina contra hemófilos aqui em Alagoas, mas já tinha em São Paulo. Aí foi que eu fiz a doida da vacina, as doidas da vacina. Somos. A minha amiga, Todos nós. A minha amiga, minha dupla de residência, que até hoje eu falo com ela comprou para mim as doses, mandou de avião, e eu apliquei aqui na Gabriela. Aí a Gabriela disse que eu faço ela de cobaia de vacina até hoje. Então, assim, eu morria de medo de meningite por hemófilos. E depois a gente conseguiu controlar, de fato, essa etiologia, né? Aí a doença meningocócica ela é assim, endêmica com esses surtos, e infelizmente a gente não tem a vacina contra o sorogrupo B na rede pública, e em algum momento o Ministério vai ter que dizer aí alguma coisa, né? Porque a gente não vai conversar sobre isso hoje. Mas a doença meningocócica, aí respondendo a pergunta da Rosana, ela pode evoluir desde forma leve, como uma meningite semelhante às outras etiologias, e de uma forma mais leve, até como uma febre leve, até a forma fulminante, nesses 20% dos casos aí que acontece de forma fulminante. Então, quando a gente tem um momento que a gente sabe que tem casos de doença meningocócica acontecendo, um surto, é importante que a gente sempre procure, mesmo nos casos leves, como ela falou aí, os casos com sintomas brandos, não significa que não possa ser doença meningocócica. A gente tem essas formas também, né? A forma fulminante é a menos frequente. De fato, é a que mais chama atenção, é a que mais requer cuidado, porque a letalidade é alta por ela. Eu lembro de um menino lá aqui, no Alvo Alto, uma criança de 7 e 8 anos, ele morreu. Ele saiu do pronto atendimento, que vocês conhecem, o hospital é pequeno, não gasta nem 10 minutos. Ele saiu do pronto atendimento, avisaram, vai chegar uma criança com doença meningocócica. Quando ele chegou na enfermaria, 10 ou 15 minutos depois o menino morreu. Morreu na cara da gente, pintou assim na cara da gente. Então, ela tem essa forma fulminante. Mas a maior parte dos casos não é. Então, a gente precisa lembrar dessa possibilidade quando a gente está vivendo um surto. Então, ela perguntou aí, o diagnóstico é soberano, o diagnóstico clínico é soberano? Ainda é soberano, porque a gente sabe que pode evoluir dessa forma. Mardi. Perdão. Mardi, não estou escutando. Estão me ouvindo? Agora. Agora? Agora sim. Então, pergunta interessante, porque talvez a principal motivação para essa live tenha sido exatamente essa: alertar aos colegas, especialmente quem está na linha de frente, que o cenário exige muita atenção. Então, o espectro de sintomas da doença meningocócica ela é bem variável mesmo, como a Luciana falou. Então, reforçando que ela pode apresentar de 3 formas, a doença meningocócica ela pode ter 3 formas clínicas, né? A meningite isolada, a meningite com meningococcemia e só a meningococcemia. Esse caso mais grave do Marcos foi o único que eu consegui fechar claramente como meningococcemia isolada, foi o mais grave de todos, o da UPA, Marcos. O líquor dele não tinha alteração nenhuma. Como nós estamos em um surto, então o número de casos se avoluma, então estatisticamente você vai encontrar todo o espectro da síndrome, desde os casos mais leves aos casos mais graves. Então toda a atenção é necessária nesse momento. A pergunta seguinte, eu vou já emendar, porque acho que tem a ver com isso também. Hoje, dando uma aula para os colegas da UPA, eu disse que um bom clínico ele deve aventar pelo menos 3 hipóteses de diagnóstico antes de encerrar um caso
e mandar para casa. Isso evita que nós cometemos erros. Então, lembrando, nem toda febre com cefaleia e com vômito vai ser uma meningite, mas no cenário atual, ela deve ser a primeira hipótese a ser pensada. Mas nós não devemos esquecer as outras doenças que são extremamente prevalentes em nosso meio, também como as arboviroses, a dengue. A gente está quase sem notificação de dengue, eu não acredito que nós não estejamos tendo dengue. Então, diante de uma criança com os sinais que podem indicar meningite, a meningite deve ser a primeira hipótese. Se você tiver tecnologia disponível que consiga fechar outro diagnóstico, ok. Se não, encaminha para referência, estabiliza, encaminha para referência. Não se descarta meningite por clínica. Não se descarta meningite por clínica, ainda mais no cenário que nós estamos. Obviamente que às vezes a coleta do líquor é impossível mesmo. O paciente com plaquetopenia baixa, às vezes não dá para coletar líquor mesmo, a gente acaba encerrando por clínica, mas confirmando, descartando, a gente não descarta por clínica. A menos que você tenha outro diagnóstico muito bem feito que justifique todos aqueles sintomas. Então, por exemplo, uma pessoa com uma pielonefrite, que é fácil de fazer diagnóstico com um bom sumário de urina, com uma boa clínica, você pode, sim, fechar um diagnóstico de uma sepse que dá cefaleia, da mialgia, da febre, pode dar vômito, mas isso requer muita atenção. Então, na dúvida, encaminhe para referência. Daí a importância do Elvio Alto, do Hospital da Criança, do HGR, ter colocado à disposição leito zero para meningite. Reforço que leito zero é para paciente que está clinicamente bem, não é para paciente de UTI. Paciente de UTI precisa de um cuidado maior na regulação do leito, mas aquele paciente que você está em dúvida, ele tem a garantia de leito zero, porque não necessariamente ele vai sequer precisar ocupar um leito. Às vezes lá no Elvio Alto a gente funciona, com 2 horas a gente já tem tudo na mão, a ponto de conseguir, em muitos casos, liberar o paciente para casa após um descarte seguro de um caso de meningite. Eu vou fazer uma última pergunta sobre vacinas. Eu vou lembrá-los e avisá-los que nós teremos outra live sobre isso. É um assunto que requer muita atenção e nós vamos ter um momento só para isso, só para falar de prevenção de meningite, com foco principalmente em vacinas. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre coleta de líquor no ambiente de unidade de atendimento. Tem sido uma recomendação que tem surgido, até por parte do Ministério da Saúde. Eu me coloco, enfim, não vou falar, senão vou direcionar vocês, mas assim, nós sabemos que ter um material clínico adequado para identificar é importante. A maioria dos casos iniciam antibiótico na UPA, então seria interessante que houvesse esse material do ponto de vista de diagnóstico, mas eu queria, especialmente a Letícia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que é que você acha? Um médico com 1.001 atendimentos para fazer, desde pacientes com quadro clínico muito leve até pacientes em situação que deveriam estar em UTI, estão lá os cuidados de um médico de UPA. O que é que você pensa sobre a segurança desse procedimento? Olha, falando sobre a nossa realidade, né, local aqui, eu acho que não é uma boa ideia, tá? Eu acho que a gente tem que pensar assim em como, primeiro, estruturalmente, a gente desenhar um fluxo para que esses pacientes elegíveis tenham acesso mais rápido à coleta de líquor adequado. Porque eu acredito que, principalmente, pulando até a parte da técnica, né, que é um procedimento médico, né, qualquer médico treinado vai fazer, mas pulando a parte da técnica, eu acho que a gente precisa ter essas minúcias também do tubo da bancada, né? A gente encontra essa dificuldade em hospitais onde a gente tem equipe de neuro, né? A gente tem um serviço de neurologia e diz assim, cadê o líquor? Tá na bancada. Então, o diagnóstico que você buscava ali, às vezes, você não vai ter, porque as células já se degradaram ali. Veja, num serviço que você está tranquilo e calma numa enfermaria padrão, né? Então, assim, imagine, como você falou, numa UPA onde a gente tem diversos diagnósticos e o colega vai ter que parar para fazer um procedimento que não é tão rápido, né? Não é assim simples, vire as costas e faça, porque tem que ter ali toda, né, o cuidado com a higienização, né, e com toda a paramentação. Então, eu acho que não é uma boa ideia, mas a gente precisa buscar um mecanismo que esse paciente tenha acesso rápido, né, porque senão a gente vai perder muita chance aí do diagnóstico preciso.
Lu, Marcos, fora, Marlijane, comentar? fora, assim, realmente a questão das contraindicações, né? O que eu vejo no meu dia a dia trabalhando com outro tipo de doença, que é o AVC, a anamnese, ela é muito importante, e às vezes a gente deixa escapar coisas que são fundamentais e que são realmente contraindicações, né? Então, eu acho que realmente é um pouco arriscado. Lu, quer comentar um pouco sobre isso? Embora eu diga que eu gosto mais de fazer uma punção lombar do que fritar um ovo, é verdade, verdade. Sou péssima cozinheira e eu gosto de fazer punção lombar. Então, como eu disse, sou de um tempo de muita meningite, então a gente vivia funcionando. Na residência, a gente, paralelamente, começou a aparecer AIDS, mas até então a gente não tinha todas as regulamentações hoje com relação a cuidados com as agulhas, né, e tal. Então a gente levava na bolsa uma agulha de punção lombar e o intracarte. Então a gente saía funcionando, claro, o paciente morria e a gente fazia aquilo ali como um ensinamento, com todo respeito, mas para aprender, fazer suboccipitaal, fazer lombar também. Então, mas apesar disso, é preciso realmente que a gente tenha a técnica perfeita, porque senão a gente vai coletar um líquor com sangramento que o material não vai ser utilizado, não vai ser útil para identificar o agente. E aí você vai ter que repetir essa punção depois que o paciente chegar na referência. Então, já são 2 tentativas, né, que o paciente vai sofrer. Então, é preciso ter realmente a técnica. E na UPA é aquela correria que a gente sabe nas emergências. Então, eu acho muito complicado, na realidade que a gente vive, de UPA, de pronto atendimento, realizar esse exame, que é, como a Letícia falou, é simples, mas não é tão banal assim, né? Uma simplicidade que precisa de um certo cuidado com relação à antisepsia, etc. E a própria técnica. Marcos, quer falar alguma coisa a respeito? Eu acho difícil mesmo, como a UPA tem muito atendimento, né? Eu vejo isso constantemente com os outros casos, não só meningite, né? O médico que está na UPA, ele é tão ocupado e tanto paciente para atender que de vez em quando ele não dá conta de nem reavaliar os próprios pacientes que estão lá na área vermelha deles. Então, assim, eu acho que não é o adequado também. Não, teoricamente seria o mais adequado, mas como eles não têm, acho que a expertise, nem o material, nem o laboratório, a questão da bancada, são vários fatores que para nossa região complicam. Eu acho que deveria ter uma maneira de ser, mas como a gente funciona do jeito que funciona aqui em Alagoas, acho que não tem como. Então, eu acho que para cá também não vai funcionar, não. Então, essa tem sido uma realidade do país inteiro. Então, é à toa que nas curvas de tipos de sorogrupo, o sorogrupo prevalente é o desconhecido, tá? Então, pela dificuldade do país inteiro de fazer coleta de líquor. Porém, o risco não pode ser maior do que o benefício nunca. E fazer uma punção lombar num ambiente de correria de emergência, de um médico que não faz isso no dia a dia, precisa de antisepsia, precisa de cuidado, eu desaprovo totalmente, desaconselho, desencorajo. E tem mais um ponto que eu gostaria de tocar, porque foi uma pergunta que eu ouvi muito nesses dias. Por que o médico não funciona na UPA? A gente está perdendo... Gente, hoje a gente tem PCR à mão, a gente tem PCR, e o PCR, que é uma tecnologia de biologia molecular, ele permite identificar a bactéria com o paciente até 7 dias de antibiótico. Se tiver algum pedacinho de material genético, o PCR ele consegue captar. Então, lógico, a gente perde a capacidade de fazer o quimiocitológico, às vezes o quimiocitológico fica comprometido, a gente precisa fazer malabarismo para pensar nos casos, que é meningite isolada, sem meningococcemia, sem petequias, de pensar a quimioprofilaxia no cenário atual, então o quimiocitológico poderia ser de boa ajuda, uma bacterioscopia nunca vai dar positiva após o uso de antibiótico, né, após 2, 3 doses, o meningococo morre muito rápido mesmo, mas eu sou desfavorável e acho que a gente tem que cobrar que nosso paciente tenha a melhor técnica possível e mais segura.
Uma outra questão também é que houve muito questionamento de alguns colegas, os casos mais leves, e que eu insisti muito na coleta do líquor, e os colegas ficaram, por que não coleta um faz raspado da lesão, por que não coletou sangue, enfim. É nossa realidade. As UPAs, elas não dispõem de hemocultura também. Então, o primeiro exame específico vai ser coletado no hospital, e esse paciente vai vir com antibiótico. E é graças a esse vai vir com antibiótico que nossa letalidade caiu substancialmente. Nós tivemos 11 óbitos por doença meningocócica do tipo B, que ocorreram todas nas UPAs nos primeiros meses. Agora, nesse período de que a gente teve um pico, a gente não teve nenhum óbito, graças à sensibilidade de iniciar tratamento rápido, de iniciar protocolo rápido. Então, desaconselho. Então, uma vez estando no hospital, uma vez iniciado o antibiótico, o líquor passa a ser nosso material que vale ouro. Por quê? A gente vai pegar fragmentos de bactéria. Então, conseguir pegar um fragmento de bactéria no sangue, no volume de sangue, estatisticamente é muito menos provável do que eu conseguir pegar um fragmento de bactéria no líquor, que é um compartimento mais fechadinho, o volume de líquido é menor. Então, bactéria no sangue, encontrar bactéria no sangue após 1 ou 2 doses de antibiótico, para meningococo é praticamente impossível. Já no líquido a gente consegue encontrar e consegue isolar por PCR. Então, só sensibilizando os colegas para a necessidade, nesse momento, a gente não negligenciar a punção licórica, que seja feito no melhor momento possível. Se for após um dia de internação, após 2 dias de internação, mas que não seja retardada por justificativas que não tem amparo técnico científico, como, por exemplo, aguardar fazer uma tomografia em um paciente que está clinicamente bem, que não tem nenhum sinal que contraindique uma punção licórica. Então, é isso, é utilizar a ciência, o bom senso ao nosso favor e em benefício do nosso paciente, do nosso usuário. É isso, mas não colocar a vida dele em risco, porque a gente tende a querer delegar responsabilidade para quem estava com o paciente antes da gente. Então, façamos o melhor possível com aquilo que está às nossas mãos a partir do momento que ele chega às nossas mãos. Vamos encerrar, nós já estamos com 1h40, quase 1h40 de live, vocês devem estar exaustos. Agradeço muitíssimo a todos que estão. Temos mais de 106 pessoas, eu acho, que nos assistiram hoje. Muito obrigada a vocês, Marcos, Luciana, Letícia, por esse tempo doado, não para a sociedade, mas para a sociedade de infecto, mas para a nossa sociedade, né, para a sociedade alagoana. Entendo que é um serviço de utilidade para a comunidade. E fique à vontade, palavras finais, quem se sentir à vontade para falar, pode falar, fique à vontade. Lu, alguma coisa? Acho que a gente cumpriu, né, o que a gente pensou para hoje. Para incentivar o diagnóstico, e tanto clínico como laboratorial, mostrar a importância do líquor, porque se a gente não tiver o líquor, a gente não sabia que era meningococo sorogrupo B que estava acontecendo e que a gente estava com surto. Então, a gente precisa, de fato, confirmar isso para poder a gente, a partir dessas análises, é que a gente pode tomar medidas com relação à assistência e com relação também à vigilância. Então, a vigilância diz, está acontecendo um aumento de casos, mas só a vigilância só consegue fazer isso a partir do momento que o médico faz o diagnóstico. É doença de notificação compulsória, a gente precisa lembrar, né? A gente precisa avisar que está acontecendo um caso e saiba que a gente está fazendo, tanto Mardijane como o pessoal da Secretaria de Municipal e Secretaria Estadual, uma força-tarefa para a gente tentar regular esse fluxo da forma melhor para o paciente chegar mais rapidamente nos hospitais de referência e tratar também de forma adequada para que aquela letalidade de 40% ali, quase 40% que a gente viu, caia nos níveis que a gente sabe que são normais, porque a gente sabe que mesmo no melhor lugar do mundo vai ter morte por meningococo, mas o objetivo que a gente quer é sempre fazer isso da forma mínima possível, dando o atendimento adequado para o paciente. Então, obrigada pelo momento, né, Marli? A gente teve aqui muita gente assistindo, vendo aqui os comentários, e vai ter uma segunda, tem gente aí já perguntando por quimioprofilaxia e vacina. Aguardem, é muita coisa para um dia só.
Tchau, meninos. Obrigada pela participação de vocês. Marcos, queria ouvir você, palavrinha final. Letícia. Agradecer, né, pelo convite e agradecer por estar aqui presente com essas 3 feras, Marde, Luciana e Letícia. Agradecer em nome da Sociedade Alagoana de Pediatria, né, que a gente tem que mostrar para todos esses médicos que estão aí que existe o surto, né, e o que fazer, como lidar da melhor maneira frente a esse surto. Então, a live é de extrema importância. E agora, partir para a parte de vacinação, partir para lutar. Falou, a importância de colher o líquor. Só por causa do líquor a gente sabe que está tendo as meningites, só por causa do líquor a gente sabe que é meningo tipo B, e só por causa do líquor que a gente tem que mostrar e brigar que é necessário, sim, incluir a meningo B na PNI, né? A gente tem que partir para esse tipo de briga agora. Tanto fazer a inclusão da CWY para os bebês, que só tem adolescente, que é importantíssimo, e colocar meningo B também no PNI. Então, o líquido é importantíssimo, a live de extrema importância, parabéns à Sociedade Alagoana aí de Infecto pelo posicionamento, né, e tudo que precisar da Alagoana de Pediatria, estamos aí juntos para contribuir. Letícia. Bom, primeiro agradecer, né, demais, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível, meninas. Para mim foi um momento muito agradável, eu acho que a gente partilhar aí o conhecimento é a melhor coisa, né? E ver que tem vários colegas e professores aqui que assistiram a gente. Isso é muito gratificante diante de um momento tão, tão importante que a gente vive, né? Não vai ser não é o primeiro, não vai ser o último, né? Então, eu acho que é importante a gente unir forças mesmo, e vocês estão de parabéns pela iniciativa e pelo convite, né? Da parceria aí para a gente poder colaborar com as informações que a gente também tem. Então, eu coloco à disposição também a Sociedade Alagoana de Neurologia, tá? A gente também tem neuropediatras na sociedade, então é legal a gente compartilhar, né, sempre esse conhecimento, e eu sei que as meninas estão também nessa linha de frente, né, Valéria, Deise, o pessoal que trabalha no HGE, e é isso, assim, agradecer demais a vocês e ao pessoal que assistiu a gente hoje, que vai estar nas próximas, com certeza. Ok, boa noite a todos, tchau, tchau, e muitíssimo obrigada às 3 sociedades, Sociedade Alagoana de Infectologia, Sociedade Alagoana de Pediatria e Sociedade Alagoana de Neurologia. Gratidão e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, tchau, tchau, boa noite, pessoal.